Palpites Online traz até você nessa sexta-feira, dia 16 de 8 de 2024, o bolão genérico. O bolão genérico terá uma premiação de R$ 25.000 e você tem até as 17 horas para comprar as suas cartelas e estar concorrendo a esta bela premiação de R$ 25.000 nesta sexta-feira. Quero dizer para você que nós temos no Palpites Online a enquete premiada, onde o melhor palpiteiro do dia levará 3 cartelas grátis para o próximo concurso. E isto é muito bom e eu digo para vocês por conhecimento que eu ganho sempre e sempre concorro com as minhas cartelas grátis no próximo concurso. O critério de desempate na enquete é ordem de chegada. O bom palpiteiro, segundo, né, o entendimento do nosso amigo e patrão, né, o Fábio, o bom palpiteiro merece um prêmio. Então, a enquete não é apenas ir lá e colocar quem você acha que ganha e perde. Você está ali concorrendo. Então, a gente acredita que você vai lá dar o seu bom palpite porque você quer ganhar as cartelas. Então, isso acaba sendo uma fonte de pesquisa para aqueles que não conseguem fazer uma pesquisa por falta de tempo, ou muitas das vezes até a falta de habilidade com os recursos de internet. Então, a gente disponibiliza essa enquete com premiação para que os palpiteiros venham lá e dê um bom palpite. Temos o desdobramento, onde o sistema faz para você os duplos e triplos, né? Você coloca os duplos e triplos e a partir disso o sistema gera a quantidade de cartelas necessárias para você. Aí depois tem o filtro. Caso você queira filtrar esse desdobramento que você fez, você pode filtrar ele por coluna, onde você vai pedir para o sistema colocar apenas as cartelas que tenha a quantidade de colunas que você quer. Por exemplo, se você quer 4 jogos na coluna 1, 3 jogos na coluna do meio e um jogo na coluna 2, o sistema vai pegar apenas as cartelas que estejam assim, e as outras cartelas o sistema vai descartar. É só para facilitar a sua vida. E também tem de sequência que não deixa repetir as mesmas colunas às vezes que você definir lá que você não quer que repita. Beleza? Então, para você comprar as cartelas, é só você mandar uma mensagem deste WhatsApp que está aí na tela. E também pode parar o vídeo e mirar a câmera do seu celular neste QR Code que está aí. E vai, né, aparecer na sua tela também o link para você comprar as cartelas. Ali você tem que fazer a sua inscrição, que é colocar o seu WhatsApp, depois sua senha e depois coloca o seu nome ou o seu apelido conforme você quiser. Beleza? Então bora para o conteúdo. Temos na tela os 8 jogos que compõem esta cartela da sexta-feira e a gente vai fazer uma análise aqui junto com vocês. Nós temos aqui Sportivo Luquenho do Paraguai contra o Guarani. Vamos ver qual campeonato é. Primeira divisão de encerramento, rodada 6. Estamos falando aqui do Campeonato Paraguai. São 5 jogos que aconteceram. O Sportivo Luquenho está ali na 10ª posição. São 5 jogos e 5 pontos apenas, não está bem. Já o Guarani tem 5 jogos e 7 pontos. São 4 empates e 1 vitória nos últimos 5 jogos. Jogando em casa, o Luquenho é 5º colocado. Jogando fora, em casa, o Luquenho é 5º colocado. E jogando fora, o Guarani é 2º colocado. De 3 jogos que ele fez, ele ganhou 1 e empatou 2. Ele não perdeu fora de casa. Em casa, o Luquenho tem 2 jogos e ele ganhou 1 e empatou o outro. Então, bastante equilíbrio aqui nessa situação. 2 times que não estão na ponta da tabela do campeonato. O Olímpia está ali com 5 jogos e 11 pontos, que são 3 vitórias e 2 empates. Então, o Guarani, o Luquenho, que joga em casa, está muito longe do líder. E o visitante também está a 4 pontos do líder, não está ali na ponta de cima do campeonato. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui é o seguinte. É um campeonato na qual a gente não acompanha por televisão. Não sabemos o elenco. O Luquenho em casa não joga bem e o Guarani fora joga melhor. Então qualquer coisa pode acontecer nesse jogo, inclusive por conta da nossa falta de conhecimento com o Campeonato Paraguaio. Mas na análise aqui, eu vou dizer para vocês, bastante equilibrado o confronto. Em casa o Guarani, o Luquenho não está bem. Fora o Guarani joga melhor. Nos confrontos entre eles, o Luquenho tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos, o Guarani tem 2 vitórias. Então, eu vou fazer uma análise diferente aqui, quero ver qual é o comportamento dos últimos jogos, dos últimos 10 jogos em casa do Luquenho. Não está nada bem. Agora eu vou analisar o Guarani fora. O Guarani se comporta muito melhor. O Guarani tem 4 vitórias fora de casa e 3 empates. Então o Guarani pode fazer um resultado positivo aqui. Mas isso pode ser até mesmo um empate. Então eu vou ficar aqui porque é muito complicado. Vamos aqui de empate. Jogo de Ponte Preta e Goiás. Jogo de Ponte Preta e Goiás. Temos a Ponte, que joga em casa, 11ª, e o Goiás, que joga fora, 9º colocado. A Ponte tem 20 jogos e 27 pontos. E o Goiás tem 19 jogos e 28 pontos. A distância de 1 ponto ali. Quando joga em casa, a Ponte é a 5ª colocada no campeonato. Estou surpreso com isso aqui. São 22 pontos de 27 jogos disputados. De 27 pontos disputados. 5 vitórias nos últimos 5 jogos. E o Goiás fora é o 10º. Então a Ponte em casa é a 5ª e o Goiás é o 10º. Nos últimos 5 jogos, a Ponte ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1.
O Goiás ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos confrontos entre eles, a Ponte tem 2 vitórias e 1 derrota para o Goiás nos últimos 5 jogos. Então quer dizer que tem 2 empates nesse meio aqui. Em casa, nos últimos 5 jogos, a Ponte muito bem e o Goiás fora muito mal. Matamos aqui, vamos de vitória da Ponte, dá para acreditar. Platense e Barracas Central da Argentina. Vamos ver qual é o campeonato aqui. Liga Profissional, rodada 11. O Platense joga em casa, está lá embaixo, 21º e o Barracas 26º. São 10 jogos para cada um, 11 pontos de 30 disputados. O outro aqui, 7 pontos de 30 disputados, não estão nada bem. Mas o Platense joga em casa, e jogando em casa o Platense tem a 24ª posição, e o Barracas jogando fora tem a 16ª. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, e o Barracas 3 empates e 2 derrotas. Em casa o Platense tem 3 derrotas nos últimos 5 jogos, 1 vitória e 1 empate. E o Barracas, 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Confronto bem igual, né? De regular para péssimo, mas o Platense tem a vantagem de jogar em casa. Colo-Colo e Coquimbo do Chile, jogo do campeonato chileno, primeira divisão do Chile, rodada 20. Colo-Colo joga em casa, 4º lugar, Coquimbo joga fora, 3º lugar. Diferença de 2 pontos um para o outro. O Colo-Colo tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos e o Coquimbo tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Em casa, o Colo-Colo é 3º e fora, o Coquimbo é 6º. Bem embolado esse jogo aqui também. Nos últimos 5 jogos o Colo-Colo muito bem e nos últimos 5 jogos o Coquimbo não bem. Então, em casa o Colo-Colo muito bem e fora o Coquimbo mal. Então, mais uma coisa para olhar aqui. Nos últimos 5 jogos entre eles, são 2 vitórias do Colo-Colo, 1 vitória do Coquimbo e 2 empates. Dá para acreditar aqui na vitória do mandante, olhando até mesmo para um empate nesse jogo, mas dá para acreditar na lógica aqui. Vila Nova e Sport, jogo bastante equilibrado da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos olhar aqui a situação de ambos. E Vila Nova, que joga em casa, é o 6º, 20 jogos. Sport, 18 jogos, é o 5º. 2 pontos os separam ali. O Vila Nova, que joga em casa, tem 3 empates nos últimos 5 jogos, 2 derrotas. Está numa fase ruim. E o Sport tem 2 vitórias e 3 empates. Jogando em casa, o Vila Nova é 3º. De 10 jogos, ele fez 24 pontos. Ou seja, está muito bem jogando em casa. E o Sport jogando fora, também muito bem. De 9 jogos, 13 pontos. Isso não é bom, mas pelo menos se falando de visitante. Em Série B, 27 pontos, 13, 26. Está com média meio a meio ali. Então, nos últimos 5 jogos eu já falei que o Vila Nova de Goiás não está bem. O Sport nos últimos 5 jogos, pelo menos não perdeu. O Vila Nova em casa, 2 empates e 3 vitórias. E o Sport fora não perdeu também. É um jogo para duplo aqui, daria para ir de duplo fechado aqui no mandante, né? Vitória e empate. Mas o Sport pode ganhar esse jogo também. É um jogo bastante equilibrado, eu vou ficar aqui com a indecisão da coluna do meio. New Old Boys e Racing, é o jogo de número 6, campeonato argentino. Então, vamos analisar aqui, Liga Profissional, rodada 11. New Old Boys joga em casa, está lá embaixo, 22º, e o Racing, 6º. Em casa, o Newell's fica lá embaixo também, e fora, o Racing aparece bem. O Racing está bem nesse confronto em todos os aspectos. A última vitória do New Old Boys já faz quase um mês, então ele não está bem, e o Racing ganhou no dia 13. Então, o Racing tem 2 vitórias. O Racing tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Em casa, o New Old Boys tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E fora, o Racing tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Campanha igual. Aqui seria duplo fechado no visitante. Mas eu vou acreditar aqui na vitória do visitante. Eu não vou colocar duplo, eu estou fazendo uma avaliação aqui de cartela simples para vocês, dando as diretrizes, né, as informações que eu passo sempre aqui. E a minha escolha aqui é a lógica, o time visitante pode vencer esse jogo. Libertad do Equador e Macará. É um jogo de bastante equilíbrio. Vamos ver aqui a tabela, porque o jogo ali em si demonstra um pouco de equilíbrio. Vamos olhar a tabela. Libertad é 6º, Macará é 10º. Está começando o campeonato lá. O Libertad tem 1 vitória e 1 empate, e o Macará tem 1 vitória e 1 derrota. Jogando em casa, quando jogou em casa, o Libertad empatou. E fora, o Macará venceu. Então é um confronto que seria para matar a conversa, seria para triplo. E aí a gente vai aqui olhar os últimos confrontos deles. O Libertad não perdeu nos últimos 5 jogos. E o Macará não joga bem nos últimos 5 jogos. Em casa, o Libertad perdeu 2, empatou 3. E o Macará ganhou 2 e perdeu 3 fora de casa. Então é um confronto complicado. É um confronto complicado, como eu falei.
Eu vou apontar aqui vitória do mandante apenas por obrigatoriedade aqui. Mas o jogo é para triplo. Novo Horizontino e América, jogo de Série B. Jogo de Série B. Dois times que estão fazendo uma boa Série B. Possíveis candidatos. 20 jogos que dão 60 pontos. Os dois ultrapassaram 50% de aproveitamento. Isso na Série B é bom. Vejam que nos últimos 5 jogos o Novo Horizontino ganhou 4. E o América não perdeu, pelo menos. Empatou 4 e venceu 1. Em casa, o Novo Horizontino não joga bem, é 14º. E ele faz boa campanha fora. E aí o que acontece com o América jogando fora de casa é o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino não perdeu e o América também não. Nos confrontos entre eles foi apenas um, em 2024, primeira vez que se enfrentaram, o América ganhou. Novo Horizontino em casa não perde nos últimos 5 jogos e o América perdeu 2 e empatou 3. Este é um jogo de gente da parte de cima. Falar a verdade para vocês que o América ganhou na sua casa, ele pode buscar um ponto agora, porque o equilíbrio do confronto é gigantesco. Então, a minha indicação aqui é um empate, sendo esse também um jogo para duplos ou triplos. Beleza, pessoal? Então, este é o meu entendimento a respeito dessa cartela. Né? São as dicas que eu tenho para passar para vocês. Aí a gente vem aqui finalizar a compra. Neste botão aqui que está no centro da tela, clicamos aqui e vamos para a área de pagamento, que é via Pix. Aí a gente vem aqui, clica neste carrinho aqui que está no centro da tela, e aí a gente vai para a área de pagamento de fato, onde tem o código QR Code para você copiar com a câmera do seu celular, ou você vem aqui e copia o código, copia e cola. É só ir lá fazer o pagamento. É só ir lá fazer o pagamento e estar concorrendo a esta premiação de R$25.000 para este dia 16/8/2024. Beleza? Então valeu e até o próximo vídeo.